Olá, muito bom dia, meus amigos. Eu hoje vou-vos falar um pouco da função logarítmica. E então, eu desde já vou aqui fazer um ligeiro quadro, onde eu vou aqui desenhar o gráfico da função logarítmica e também vou desenvolver um pouco, ligeiramente, não é, este tema, tendo como finalidade, quer dizer, dar as ferramentas necessárias para que resolvamos dois exercícios que eu vou propor. Ora bem, eu vou desenhar então aqui o eixo dos y, aqui o eixo de x, claro que aqui está a origem, e o gráfico da função logarítmica é qualquer coisa assim. Ora bem, isto é o logaritmo de x na base a. Mas quando o gráfico tem, digamos, este aspecto, eu estou a considerar que esta base a é maior que 1. E, desde já, teremos que ter em atenção que esta base a terá sempre que pertencer a R+, tirando o elemento 1. Se a base a estiver entre 1 e 0, já o gráfico da função logarítmica não é este, passará, digamos, a ser este que eu aqui vou desenhar. Digamos, é assim. Assim, como estão a ver, assim. E agora, repare-se, então, aqui é quando a base, digamos, está entre 0 e 1. Quando a base é maior que 1 tem portanto, este aspecto. É fácil de entender que quando a base é maior que 1, a função logarítmica é uma função crescente. É fácil também de ver que quando o a está entre 0 e 1, a função logarítmica é uma função decrescente. É fácil de ver que, tanto num caso como no outro, a função logarítmica tem aqui um 0. Estão a ver, não é? Este 0 aqui é 1. O logaritmo de 1 é sempre 0. Quer dizer, o logaritmo de 1 em qualquer base a é sempre 0. E também o logaritmo de a na base a é sempre igual a 1. Isto também é uma outra conclusão, não é? O logaritmo de a na base a é sempre igual a 1. Existe um logaritmo que é o chamado logaritmo natural, cuja base é este que é o número de Neper. E esse logaritmo designa-se assim por Ln. Este Ln quer dizer logaritmo natural. Eu agora aqui vou escrever, digamos, 3 propriedades importantes do logaritmo. A primeira é o logaritmo log na base a de u vezes v. Eu estou a supor que o u e o v pertencem a R+, é igual ao logaritmo de u na base a mais o logaritmo de v na base a. Também o logaritmo na base a de u sobre v é igual ao logaritmo de u na base a menos o logaritmo de v na base a. E ainda o logaritmo de u levantado a n, o u é que está levantado a n na base a, é igual a n logaritmo de u na base a. Portanto, tenham sempre em mente estas propriedades e também estas. Então, posto isto, vou aqui a resolver 2 exercícios simples sobre logaritmos. E o primeiro é mostrar que estas igualdades, eu vou resolver, digamos, um problema número A e depois digamos, uma questão A e uma questão B, e na questão A é mostrar que o logaritmo, aliás, o ln de x ao cubo, portanto eu estou aqui a supor que a base é E, aliás, como eu aqui a referi, o ln de x ao cubo mais ln de x menos ln de raiz de x, que isto é precisamente igual a 7 meios de ln de x. Ora bem, eu para resolver esta questão, e portanto eu estou a supor que estas variáveis, as variáveis que são envolvidas, tomam quaisquer valores, não é? Para os quais as expressões têm significado. E então, sendo assim,
eu aqui poderei facilmente apelar, não é? Apelar a esta propriedade que aqui está. E então será 3, não é? O 3 pode vir para trás, 3 ln de x mais ln de x menos. Agora reparem o seguinte, eu ter a raiz de x é o mesmo que ter x levantado a 1 meio, ou seja, eu vou ter ln de x levantado a 1 meio. E então, isto há de ser igual, repare-se que eu estou a partir daqui e estou a tentar chegar aqui, isto é o mesmo que ter 3 ln de x mais ln de x menos 1 meio do ln de x. Portanto, agora é uma questão 1 meio, porque aqui, repare-se, eu apliquei novamente a mesma propriedade. Então, isto é o mesmo que ter, é só uma questão de fazer as contas, 3 mais 1, 4, 4 ln de x, 4 ln de x menos 1 meio do ln de x. E agora, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7, o que dá 7 meios do ln de x. Então, agora aqui numa questão B, eu quero mostrar o seguinte, é que 2 ln de a quadrado, raiz de e, e este é o tal número, digamos, de Neper que eu há bocadinho falei, que isto que aqui está é o mesmo que ter, é igual a 4 ln de a mais 1. Não é difícil. Repare-se que eu aqui realmente tenho um produto. Tenho aqui, digamos, eu posso aqui aplicar a propriedade de produto, quer dizer, esta propriedade que aqui está, porque o logaritmo de u vezes v na base a é igual ao logaritmo de u na base a mais o logaritmo de v na base a. Então, eu posso, digamos, pensar que este meu a ao quadrado é o meu u e este meu raiz de e é o meu v. E, portanto, isto será 2 ln, vou aqui abrir um parênteses curvo, ln de a ao quadrado mais ln de raiz de e. O que é o mesmo que ter, 2, abre parênteses. Eu aqui posso aplicar novamente, portanto, uma das propriedades dos logaritmos, que é esta que eu aqui mencionei. O 2 salta para trás, fico com 2 ln de a, mais, agora repare, se eu ter ln da raiz de e, é o mesmo que ter ln de e levantado a 1 meio. Isto ainda é o mesmo que ter, portanto, terei que baixar aqui um pouco, é o mesmo que ter 2, mantenho, abre parênteses curvo, 2 ln de a, e agora, por aplicação, novamente aqui, portanto, desta propriedade, né? Este 1 meio pode saltar para trás do sinal do logaritmo e vou obter 1 meio do ln de. Tudo bem até aqui. Agora, repare-se, quando eu tenho ln de e, o que eu estou a dizer é que eu tenho, digamos, o logaritmo de e na base e. E como eu disse, portanto, logo neste resumo que aqui fiz, né? O logaritmo de a na base a é sempre 1. Então, este aqui é um caso particular, é 1. Segue então fácil que isto é o mesmo que ter agora 2, que multiplica por 2 ln de a, mais 1 meio. Isto ainda é o mesmo que ter 2 vezes 2, 4, ln de a, mais, isto é propriedade distributiva, né? Este por este, depois este novamente por este, 2 vezes 1 meio dá 2 meios, ou seja, dá mais 1. E, portanto, eu cheguei ao resultado que eu pretendia. Já agora vou fazer mais uma linha, digamos a linha C, digamos como consolidação. Eu quero mostrar que o ln da raiz quadrada de a sobre a raiz quinta de b ao cubo, quero mostrar que isto é igual a 1 meio do ln de a, menos 3 décimos do ln de b. Então, da mesma forma, eu agora vou, digamos, partir daqui para chegar aqui. Então,
eu ter ln, vamos com calma, ln da raiz quadrada de a sobre a raiz quinta de b ao cubo, isto é o mesmo que ter ln de a sobre, eu ter aqui a raiz quinta de b ao cubo, vou já escrever b levantado a 3 quintos. Ora, repare-se nisto que é importante, é que eu ter a raiz indiciana de um a levantado a um p, isto é o mesmo que ter a levantado a p sobre n. Portanto, é bom, não é, que se fixem estas coisas. Então, sendo assim, isto ainda será o mesmo. Aliás, eu teria que completar, não é? Isto seria levantado, evidentemente, a um meio. E digamos que tenho aqui, isto funciona como se tivesse um logaritmo de x levantado a um meio. Então, por aplicação desta propriedade que eu aqui escrevi, isto há de ser o mesmo que ter um meio, reparem bem, um meio, salta para trás, do ln, não é? De a sobre, aqui é, ora bem, b ao cubo, aqui é 3 quintos. Então, ln de a sobre b, levantado a 3 quintos. Tudo bem. Então, agora aqui, o que eu vou fazer aqui é aplicar, portanto, as propriedades do logaritmo, mas relativamente ao quociente, que é aqui o logaritmo de u sobre v, é igual ao logaritmo de u na base a, evidente, menos o logaritmo de v na base a. Então, aqui será um meio, vou abrir aqui um parêntese curvo, ln de a, menos o ln de b levantado a 5 terços. Tudo bem. Continuando, isto ainda é o mesmo que ter, um meio, ln, abre parênteses, ln de a, portanto não tenho problemas. Aqui este 5 terços pode saltar para trás, 5 terços do ln de b. ln de b. E agora é apenas uma questão, não é, de eu fazer as contas. E, portanto, isto vai-me dar ln de a, um meio do ln de a, um meio do ln de a, ln de a. Aliás, aqui cometi, repare-se na distração. Eu tinha aqui b levantado a 3 quintos, porque eu agora estava a olhar aqui, não é, para o resultado final, dá-me 3 décimos. Eu tinha aqui 3 quintos, mas não é, na realidade, 3 quintos. Reparem que eu aqui escrevi 3 quintos, tudo bem, 3 quintos. Eu queria dizer 5 terços, e aqui escrevo 5 terços. Não, isto não está bem. O que eu devia aqui escrever é 3 quintos na mesma, não é? 3 quintos. Portanto, 3 quintos. Peço desculpa, portanto, isto já está corrigido. Então aqui vou obter, na realidade, 3 quintos, não é? 3 quintos e não 5 terços. 3 quintos. E, portanto, isto há de ser a mesma coisa que ter. Agora, por aplicação da propriedade distributiva, 1 meio vezes o ln de a dá 1 meio do ln de a, menos 1 meio vezes 3 quintos, multiplico os numeradores, 1 vezes 3 dá 3, sobre 2 vezes 5, 10, dá 3 décimos do ln de b, e, portanto, finalmente cheguei àquilo, portanto, ao resultado, digamos, pretendido. Portanto, meus amigos, eu neste exercício, aliás, fácil sobre logaritmos, faço assim, digamos, uma introdução aos logaritmos e resolvo, portanto, algumas expressões que têm logaritmos. Muito bom dia, meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Bom dia.